divergente de um campo, divergente do campo vetorial F, resulta um número real. É um número real o divergente em cada ponto, que é a soma das derivadas parciais das três componentes do campo, del P, del Q, del R. Cada uma das derivadas parciais é na própria direção que aquela componente está. O del P é del P del X, o del Q é del Q del Y e o del R é del R del Z. Isso chama-se divergente do campo. Aparece o tempo inteiro em mecânica dos fluidos. Aparece o tempo inteiro em eletromagnetismo. Tem um significado físico interessante. Quando vocês forem procurar a interpretação física do divergente, precisa tomar um pouco de cuidado. Eu já encontrei em alguns livros uma interpretação que não está errada, mas ela simplifica demais as hipóteses. Sabe quando o livro quer motivar uma coisa, daí ele fala, então vamos simplificar um pouquinho, imagine isso. Mas a pessoa coloca tantas coisas na interpretação que ela fica meio sem sentido, fica trivial demais. Uma interpretação importante do divergente, que faz todo sentido e que, do ponto de vista físico, dá um certo trabalho para entender, é a equação da continuidade. A equação da continuidade ela tem um sentido de conservação de massa importante. E ela também tem sentido de conservação no contexto do eletromagnetismo. Não sei se vocês conhecem a equação da continuidade. Eu vou enunciar para mecânica dos fluidos. Isso é uma coisa que vem da física. Imagine um fluido escoando, velocidade V, densidade ρ, tudo dependente de 4 parâmetros. Posição e tempo. Tudo dependente de 4 parâmetros, posição e tempo. Portanto, não estou falando de escoamento em regime estacionário. Escoamento em regime estacionário, as coisas não dependem do tempo. Em cada ponto, a velocidade é sempre a mesma. Quando a velocidade varia com o tempo, aí o regime não é mais estacionário. Imagine, então, um fluido escoando com velocidade V, com uma densidade ρ. O divergente deste campo vetorial, densidade vezes velocidade, é o oposto da variação da densidade em relação a tempo, menos del ρ del t. Isso chama-se equação da continuidade. Existem versões em mecânica dos fluidos, em eletromagnetismo. Não sei se vocês conseguem interpretar rapidamente a equação da continuidade. O que ela está medindo localmente? Quando a gente quer interpretar fisicamente uma coisa, muitas vezes o local, a gente fixa um elemento de volume, um elemento de área, um elemento de tempo, tenta fazer o que está acontecendo por unidade de. Olha um ponto, olha uma unidade de volume em volta desse ponto. O que está dizendo aqui é que a variação da densidade no tempo está conectado com o divergente. Mas sabe o que o divergente está medindo? O divergente está medindo a quantidade de massa que está saindo, emanando desse ponto e atravessando a superfície desse cubo elementar por unidade de tempo. Então, por unidade de volume e por unidade de tempo, a quantidade de massa que emana desse ponto. Observa que se tiver saindo massa, a densidade vai estar diminuindo. Ela vai ser negativa. Como tem um menos aqui, menos del ρ del t fica mais. E aí é o divergente positivo. Ele chama divergente, daí dessa ideia de divergir, porque ele é positivo quando a massa sai. Se a massa estiver entrando, imagine a situação em que eu tenho aqui um sorvedouro, que está entrando massa nessa região. Aí o divergente vai ser negativo. Porque se estiver entrando massa, a variação da densidade vai ser positiva.
E como tem o menos aqui, o divergente vai ficar negativo. Se tiver uma massa se concentrando, mais massa entrando do que saindo, o divergente é negativo. Se tiver mais massa saindo do que entrando, o divergente é positivo. Não sei se vocês conheciam a equação da continuidade, já tinham visto, já chegou nisso nas aulas de física, mas isso é uma coisa extremamente rica. E olha como que, historicamente, alguém olhou para isso e pensou o seguinte. O que eu vou falar agora é uma coisa extremamente simples, quando falada do jeito que eu vou falar, mas de uma sofisticação enorme. Pega uma região, ao invés, pode pegar um cubo, ou que não seja um cubo, pega uma região grande, V, então fluido escoando, eu quero saber a variação total de massa dentro da região V. Quero saber a variação total de massa dentro da região V. Duas maneiras de pensar. Primeira maneira de pensar, faz uma partição, divide a região V em um monte de unidades de volume, de volumes elementares. Então divide a região V em um monte de voluminhos e calcula a variação de massa em cada voluminho. Quem que mede a variação de massa em cada voluminho? O divergente. Em alguns vai ser positivo, em alguns vai ser negativo. Tem um lugar que está concentrando massa, um lugar que a massa está saindo, tem uma certa compensação. Pode ser que até que no total não tenha variação nenhuma, mas ela esteja se concentrando em pedaços. Pode acontecer muitas coisas. Mas você pega o sólido, divide em pequenas regiões. Em cada região, você olha por unidade de volume, unidade de tempo e pergunta, quem é que mede a variação de massa? Resposta, o divergente. Aí você, então o divergente me diz o que está ocorrendo em cada cubinho. Soma todos os cubinhos, dá a variação total de massa. Essa história de pegar cubinho, que é uma partição, depois somar todos, como é que chama isso mesmo? Integral, né? Então, primeira maneira de contar a variação total de massa. Integral tripla do divergente sobre o sólido. Só que tem um outro jeito de contar. Nossa superfície orientável. Como a superfície é orientável, se nós vamos trabalhar com coisas orientáveis, como só estou no contexto orientável, eu tenho noção de dentro e fora. Se eu estou olhando a variação de massa no sólido grande, só tem um jeito de entrar ou sair massa desse sólido. É atravessar a superfície. Se a superfície final não fosse orientável, não teria noção de dentro e fora, poderia ter variação de massa sem atravessar o bordo. Mas se eu estou no contexto das coisas orientáveis, só tem um jeito de, nesse sólido grande, ter aumento ou redução da massa total. É a massa atravessar as paredes deste sólido. O que é isso? Massa que atravessa a parede. Fluxo. Então, uma outra maneira de eu contar a variação de massa é fazer o fluxo sobre o bordo do sólido. Como eu estou contando a mesma coisa, valem as conservações, as leis de conservação, não tem geração espontânea de massa, não pode ter massa aparecendo aqui dentro, sendo criada do nada. Se aumentou massa é porque atravessou as paredes. Pronto. Acabei de dar a ideia da demonstração do teorema de Gauss. O teorema de Gauss diz exatamente isso. O Gauss fez isso. Não no contexto de mecânica dos fluidos, de eletromagnetismo. Mas ele olhou uma coisa de duas maneiras diferentes e falou, é a mesma coisa. Bota um igual no meio. Isso é muito sofisticado como raciocínio. É super interessante. Eu vou enunciar o teorema de Gauss agora. Mas vocês entenderam a beleza desse raciocínio? De você contar o mesmo objeto de duas maneiras? Se eu quiser saber entre o começo e o fim da aula, se o número de alunos na sala aumentou ou diminuiu, eu posso ficar olhando para cada carteira, fazendo uma contagem pontual. A carteira estava cheia, depois ficou vazia. Então perdi um aluno.
Ou se eu quiser saber se o número de alunos durante a aula aumentou ou diminuiu, eu posso olhar para a porta, né? Porque não tem outro jeito de aluno entrar ou sair da sala, tem que ser pela porta. Se eu ficar contando na porta, eu também descubro se teve mais alunos que entraram ou saíram. Então, são duas maneiras de contar a mesma coisa. Ou você faz a análise pontual e soma tudo, ou você olha por onde pode ter o escoamento, que é o bordo. Isso chama-se teorema de Gauss. É de uma elegância brutal, né? Então vamos lá, teorema de Gauss. Minha hipótese sobre o campo ser de classe C1. O que é mesmo um campo de classe C1? O que é uma função de classe C1? Que você pode derivar e a derivada é contínua. Por que eu estou exigindo classe C1? Porque eu vou calcular o divergente do campo. O divergente tem derivadas. E eu quero depois fazer integral com a derivada. Então é confortável que a derivada seja contínua. Daí a exigência do campo ser de classe C1. V é um sólido contido no R3. E eu vou supor que o bordo de V, a fronteira de V, é uma superfície regular por partes orientada pela normal exterior. Quer dizer, normal exterior. É a normal que aponta para fora do sólido. Por que é essa orientação que a gente quer? Porque o divergente foi construído de modo que o divergente mede a massa que sai. É o que está na equação da continuidade. O divergente é positivo se massa sai. Então eu vou pegar a normal para fora, porque se estiver atravessando de dentro para fora, vai ser positivo o fluxo, coerente com o divergente positivo. Tem toda uma coerência de construção de contextos, né? Então, o campo é de classe C1, o sólido é tal que tem uma superfície regular por partes. Essa palavra eu não tinha usado ainda. O que é uma superfície regular por partes? O tempo inteiro eu falei em superfície regular. Falei em superfície orientável, mas não falei por partes. Sabe o que é a superfície por partes? Ela em si inteira pode ter cantos onde ela não é derivável. Por exemplo, o bordo de um cubo. Pensa num cubo. Cubo sólido. O sólido formado por um cubo. Quais são as limitantes de um sólido, do cubo sólido? São 6 quadrados. E que, claro, os quadrados são deriváveis, tem vetor normal, tem tangente, tem tudo. Mas eles têm os cantos onde os quadrados se encontram. Essas arestas do cubo, o bordo do cubo perde regularidade. Ele não é uma superfície derivável nem regular nesses pontos. Quando eu falo regular por partes, eu estou imaginando que meu sólido ele inclui essa categoria de sólidos, que na sua limitação externa possa ter arestas, possa ter vértices, onde ele termina e que em regiões pequenas ele perde regularidade. Mas tem que ser bem controladinho, né? O resto tem que ser bem controlado. Orientado pela normal exterior N. Então, o que diz o teorema de Gauss? Que a integral tripla do divergente de f sobre o domínio V, integral de volume, dV, é igual a integral dupla sobre a fronteira desse V do fluxo do F. Isso também pode ser escrito com aquela notação expandida, escrever assim, integral tripla em V de del P, del X, mais del Q, del Y, mais del R, del Z, dx, dy, dz, igual a integral dupla no bordo de V, de P, dy, dz, mais Q, dz, dx, mais R, dx,
dy. É o mesmo enunciado, um em coordenadas e o outro com a notação sintética. Lembra o teorema fundamental do cálculo em uma variável? Você quer calcular a integral definida, você não pega a primitiva no bordo, pega a primitiva nos extremos. Depois não tinha o teorema de Green, dentro era o hot, fora era o campo, no bordo era o campo. Mesma coisa, dentro é a derivada, e a integral da derivada na região grande é a integral da primitiva no bordo. São as muitas instâncias do teorema fundamental do cálculo. Sim, é possível fazer uma teoria unificada que só tem um teorema fundamental do cálculo. E todos os outros são casos particulares. Como que chama-se um campo que tem divergente nulo? O campo que tem rotacional nulo é um campo irrotacional. Nós discutimos esse conceito. Tem tudo análogo para campos de divergente nulo. Sabe como é que chama o campo que tem divergente nulo? Já viram esse nome? Se ele tem divergente nulo, essa variação de densidade é zero. E o campo chama-se incompressível. Não confunda com incompreensível. Vocês conseguem compreender bem o campo. Ele é incompressível, no sentido que ele não tem como você compreender. A densidade dele fica constante. Tem todo um estudo análogo do que a gente fez para hot nulo, para div nulo, que são dos campos incompressíveis. Mas hoje eu vou começar a fazer um exercício, só para fixar um pouquinho isso. Então, um exemplo clássico, básico de uso do teorema de Gauss. Calcular um fluxo, campo já veio explicitado, menos xz, y3 menos yz, z2, sobre uma superfície. Então, é um exercício de fluxo, ninguém falou nada em teorema de Gauss. E quem é a superfície? A superfície é a superfície x2 sobre A2, y2 sobre B2, Z2 sobre B2 igual a 1. Como é que chama isso aqui? Elipsoide. Vocês conhecem o elipsoide, sabemos parametrizar, é uma coisa parecida com coordenadas esféricas, com parametrização de esfera, só que você vai pôr o A, B e C, multiplicando o x, y, z, e vão jogar com duas variáveis, a variável θ e a variável φ. Da esfera. E o raio a gente não faz variar. A gente põe na superfície esférica, você põe raio igual a... não põe o R, né? Você usa A, B e C e usa cosseno, θ e seno, dois ângulos, θ e φ, para parametrizar. Como a gente faz com a esfera de raio fixo? Você só usa dois ângulos, o θ e o φ. Poderia fazer isso. Definição, calcula o campo, calcula o xθ, calcula o xφ, produto vetorial e faz a conta. Ou eu posso usar o teorema de Gauss. Vocês lembram da discussão quando a gente olhar e ia falar, será que eu uso o teorema de Green? Que teste que eu faço? Qual era o primeiro teste que eu fazia? Calcula o hot, vê se o hot é mais simples. Pode ser interessante usar o Green se o hot for mais simples. Agora, pode ser que eu prefira, ao invés de fazer pela definição de fluxo, que eu prefira transformar na integral tripla do div. Quando é que eu vou preferir transformar na integral tripla do div? Se o div for fácil. Então, antes de começar a fazer a integral de superfície, vou olhar o div do campo. O div é del P del x, mais del Q del y, mais del R del z. Del P del x, menos z. Del Q del y, 3y2 menos z. Del R del z, 2z. De modo que o div do campo não é zero,
mas é 3y2. Suponha que nesse instante que eu calculei o div, eu tivesse encontrado o div nulo. O que eu imediatamente concluiria? Que o fluxo é zero. Porque o campo é incompressível, não está aumentando nem diminuindo a quantidade de massa dentro do sólido. Desde que o domínio do campo... Lembra aquela discussão de domínio que tinha na história do Roth? Vai ter aqui também. Mas esse campo, esse exemplo, o domínio é R3 inteiro. Então, se eu tivesse encontrado o div nulo, se eu tirar esse termo y3, aí o div fica nulo, e a resposta é imediata. Eu aplico o teorema de Gauss, não tem problema de domínio, div é zero, integral tripla é zero, fluxo é zero. Tudo muito análogo às coisas que nós já fizemos. Bom, como tem um div 3y2, o teorema de Gauss diz o quê? Que esta integral é igual à integral tripla sobre o interior do elipsoide do div do campo. Ou seja, a integral tripla da função 3y2. Sabe fazer integral tripla? Claro que sabe fazer integral tripla. Tem que parametrizar. Agora não é mais a superfície do elipsoide. Agora a integral tripla não é calculada sobre x2a2 mais y2b2 mais z2c2 igual a 1. Agora ela vai ser calculada sobre o elipsoide sólido. x2a2, y2b2, z2c2 menor ou igual que 1. E agora eu vou escrever uma integral tripla. Tenho que parametrizar o sólido. Escreva o sólido em variável. Agora é integral tripla. Esquece tudo que eu estou falando, volta o teu registro para o cálculo de integral tripla. A integral está formulada no R3, é 3y2. Vou escrever a integral tripla. Uso coordenadas cartesianas? Não. Que coordenadas que eu uso? Esféricas adaptadas para o elipsoide. Pergunta crucial. Vai ter jacobiano ou não vai ter jacobiano? Vai. Porque a minha integral tripla é 3y2 sobre aquele sólido. E nesse instante eu vou mudar as coordenadas. Eu não estou parametrizando a superfície. Teve exercício na aula de hoje que eu parametrizei uma superfície e não teve que botar jacobiano, porque eu já parametrizei nas coordenadas polares. Agora aqui não, eu tenho uma integral tripla em cartesianas e eu vou escrevê-la em esféricas e sim vou mudar coordenada e vai ter jacobiano. Então aqui eu vou escrever x como A, ρ, cosseno θ, cosseno φ, y, b, ρ, cosseno θ, seno φ, e z igual a c, ρ, não, troquei. O φ, pego o cosseno φ e projeto cosseno θ, seno θ, e o z é c ρ seno φ. Certo. Agora está certo. Acho. Rho seno φ, cosseno θ e seno θ, e o z é ρ cosseno φ. Quando eu projeto aqui embaixo, eu projeto esse bicho, que é o cateto oposto ao ângulo φ, portanto é seno φ vezes ρ. Jacobiano, bom, domínios. Θ de 0 a 2π, φ de 0 a π, ρ de 0 a 1. E os raios do elipsoide estão no ABC. O ρ vai até 1. E o jacobiano, quanto que é o jacobiano quando eu faço esse jogo de colocar o ρ aqui, mas colocar ABC? ABC
Porque na superfície não teria o ρ, mas no sólido tridimensional tem o ρ. E quando eu for fazer o jacobiano, vai ter duas linhas do determinante que vão ter ρ. E vai ter o ρ quadrado. Quando é esfera, não tem o ABC, mas aí o ρ, ele não vai de 0 a 1, ele vai de 0 ao raio da esfera. Tá certo, turma? Nas minhas coordenadas esféricas, o φ, isso varia de livro para livro. O meu ponto P no espaço, o φ é este ângulo aqui. 0 no eixo Z, π sobre 2 no plano XY e mais π no Z negativo. Esse é o φ. Como? Tem. Você pode usar o complementar. Muitos físicos usam o complementar, daí troca o seno pelo cosseno. Dá na mesma, funciona tudo igual. O único cuidado que você tem que tomar é que do jeito que eu fiz, o φ vai de 0 a π, e tem uma razão estratégica para eu fazer o φ de 0 a π. Porque o jacobiano fica ρ2 seno φ, e de 0 a π o seno é positivo. Então eu não tenho que me preocupar com o módulo no jacobiano. Se eu trocar, precisa tomar cuidado, você não tem que botar módulo. Senão as integrais começam a dar zero indevidamente. Porque é o módulo do jacobiano, né? Tá, mas é só isso, funciona. E virou uma integral tripla, tá? Vocês não podem perder isso de vista. Era um fluxo, mas virou a integral tripla do divergente. Então agora eu vou escrever uma integral tripla, já estava escrita, agora eu mudei de variável. Então a integral que eu tenho que calcular é a integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 0 a 1. A função é 3, não é mais y, porque eu usei o y da curva. B2, ρ2, seno quadrado φ, seno quadrado θ. Esse é o y2, é o 3y2, jacobiano, A, B, C, ρ2, seno φ, e as integrais de ρ, de φ, de θ nessa ordem. A, B, C, B2 e 3. 3A, B3C. Integral de ρ à quarta, da ρ à quinta, sobre 5. E aqui tem um seno ao cubo de φ e um cosseno quadrado de θ. E o ρ à quinta sobre 5 é de 0 a 1, e depois de φ de θ. Isso aqui dá 1/5. E tem uma integral dupla que eu esqueci de escrever. Então, isso dá 1/5, fica 3 sobre 5, A, B3C. Agora eu vou fazer a integral em φ. Integral em φ é a integral de seno ao cubo de φ. Então vai ficar a integral de 0 a 2π de θ, esperando o cosseno ao quadrado de θ. E agora a primitiva de seno ao cubo de φ. Integral de seno ao cubo é a integral de seno menos seno cosseno de 2φ quadrado, menos cosseno quadrado, seno φ, não, vou fazer direito, seno φ, 1 menos cosseno quadrado de φ. Seno quadrado, eu coloco 1 menos cosseno quadrado. Então, da integral de seno, que é menos cosseno, e aqui tem menos cosseno ao quadrado seno. Então, é uma potência do cosseno vezes a sua derivada. Então, a primitiva fica menos cosseno φ, mais cosseno ao cubo de φ sobre 3, de 0 a π. Não deveria ser seno ao cubo de φ seno ao quadrado de θ? É. Obrigado.
A integral de seno ao quadrado de θ de 0 a 2π dá π. Então também essa eu posso me livrar dela. Dá 3/5 de π a B3C e a integral que dá aqui dentro, que é 1 menos 1/3, depois dá 1 menos 1/3 de novo, dá 4/3. E a resposta do exercício é 4π a B3C sobre 5. Ficamos por aqui hoje.